Olá, muito boa noite, Adriana Silveira falando. E eu estou aguardando a Rubi, nossa querida, para nós falarmos sobre os oráculos, né? É um sistema de magia, de muita coisa legal, né? Estamos esperando aqui ela entrar para chamá-la. Ah, já tá aqui ela. Vamos aí, ó. A Lutra. Pessoal que for entrando, gente, vai se apresentando, bota o seu primeiro nome aí. Oi! Oi, minha querida! Seja muito Bom, eu cheguei a entrar, mas eu me engasguei. eu vou te mostrar uma coisa, eu vou mostrar para vocês uma coisa que apareceu agorinha aqui. Ah, o que que é? Ai, que legal! Nossa, uma borboleta! Uma borboleta! Coisa mais linda! É que tu foi Fa- mostrando o que que é. Falando em, Olha falando em aí, Ana. magia, até apareceu borboleta à noite. Ai, que legal! Oi, Dequinho, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar aqui falando com essa deusa linda, a Nívia entrou aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós estamos aqui nesse bate-papo, né, querida? Se apresente, e fale tudo, não esconda nada da gente. Conte o Vamos poder lá, dos oráculos. Eu estou bem vamos curiosa tentar. também. Não tenho muito conhecimento sobre isso, então, Não né, tem? não tenho. É uma das coisas, olha, eu vou dizer, criançada, que é uma das poucas coisas que eu não conheço. Né? Conheço por si, muito superficial, mas muito superficial. Então vai ser muito Sabe bom. que de tudo que apresenta a constelação familiar, o oráculo foi assim o que eu me achei. E eu vou É explicar por mesmo? quê. Eu vou explicar por quê. Primeiro, então, eu vou me apresentar, né? Meu Tô. nome, meu nome é alquímico, né? Meu nome era Cleselda Magalhães e eu sou alquimista. E aí acabei mudando para Rubi Del Sol. Sou psicóloga clínica há bastante tempo. E aí entrou a ferramenta constelação familiar. Entrou mais recentemente. Antes da constelação familiar, eu sempre busquei, né, algumas ferramentas para me ajudar na clínica, mas nada me satisfazia por inteiro como a constelação familiar. Ela veio suprir algo que realmente eu queria sempre, eu tinha ideia de uma neutralidade. Eu sempre gostei como psicóloga, eu sei a importância, né, da neutralidade, de não tanta interferência com aspectos da psique do outro, apesar de que nós estamos numa troca e essa troca, obviamente, a gente está interferindo um ao outro. Eu também, né, acabo sendo recebendo toda essa interferência. Mas Verdade. a constelação familiar, no meu ponto de vista, ela vem para me ancorar nessa ânsia que eu tinha como profissional da psicologia. Então, deixei o que eu fazia antes, psicoterapia reencarnacionista, outras atividades, deixei tudo pela constelação familiar. E aí, mais fortemente, o oráculo. E eu vou dizer por que é tanto essa questão de amor mesmo pelo oráculo, né? Não porque eu estava olhando o oráculo de Delfos, né, antigamente, na antiga Uhum. Grécia, que iam buscar, né, na divindade externa as respostas para suas questões. E eu digo que no oráculo da constelação familiar, nós vamos buscar na própria divindade da pessoa, é daquele ser Hum, humano, é no divino do ser humano, não é uma divindade que está fora, que mas sim legal. aquela divindade. Hã? Que legal. Eu estou compartilhando aqui, tá, Creselda, com o pessoal, para o pessoal entrar aqui, tá? Estou compartilhando Tá. alguns grupos aqui, tá? Então pode ir falando. Né? Que eu vou explicando aí, é porque assim, ó, aqui a gente tem como estar compartilhando para as pessoas estarem entrando aqui na live. Então, primeiramente, explica para nós, Rubi, o que que é um oráculo, né? O que que é? Tá, mas antes, eu vou só dar um resuminho da constelação para que as pessoas possam Sim. entender também, assim, porque eu sempre digo assim, como alquimista, quando eu cheguei nas leis herméticas, as leis da alquimia, eu disse assim, são 7 leis. E ali, antes de chegar nas leis, dizia assim, com essas 7 leis, você vai ter a chave para a vida. E, de Verdade. fato,
eu acreditava assim, mas como que 7 leis vou ter a chave para a vida? O que é isso, né? E comecei a ler e comecei a ver que aquilo era verdade pura. E são Sim, apenas 7 leis muito, muito simples que a física quântica hoje nos oferece, assim, muito link, né, com a alquimia. E com verdade. as, e com as leis da constelação familiar, é a mesma coisa. É muito simples as leis, são muito simples, né? São apenas 3 leizinhas. Sim. Só que o simples é o mais complexo na prática, porque são coisas que a gente precisa realmente vibrar na nossa psique, vibrar na nossa alma, no nosso espírito, na nossa verdade enquanto seres humanos que estamos aqui. E Sim. aí que a coisa pega. Então, basicamente, para não prolongar na questão da constelação, eu gosto sempre de dar uma explicadinha, assim, para que a pessoa entenda, se a pessoa não sabe o que é Uhum. constelação familiar, né? A constelação familiar, ela foi trazida para nós por uma criatura brilhante, que foi Bert Hellinger. Ele Sim. ficou 16 anos na África, né, com a tribo Zulu, e de lá ele viu, né, que numa tribo as relações são mais práticas e simples, né? Ô, ô, Rubim, só vou dar um oi para a Ali aqui. Oi, Ali. Ah, obrigada aí por estar com a gente. Beijo, Ali, que Gratidão. bom que tá aqui. Beijo, que bom que você está aqui ancorando essa energia. A Coisa Gisele entrou boa! também. Olha, a A, no- Paula. a nossa Olha, mestra lá do evento, que eu tô louca de saudade já. enquanto ali o pessoal tá, né? O pessoal tá todo mundo com saudade, né? Não aguenta mais estar em casa. Estamos topando fazer encontro lixo até na rua. Agora, imagina Cada se um não fosse. metro e meio de distanciamento. Como seria isso? Imagina se não fosse as lives, né? Verdade, verdade. Tem que rir para não chorar, né, amiga? Nós ainda temos que agradecer, porque na peste negra, lá atrás, as pessoas não tinham nada disso, era bem pior, né? Verdade, verdade. A Tá, mas Regina, querida, aí, ó, minha queridona que entrou agora. Então, então pode dá para continuar eles irem perguntando. fazendo Oi. perguntas, né, Adriana? Gente, exatamente, pessoal, pode ir fazendo as perguntas que a Rubi vai respondendo aí conforme a Regina querida aí. Nossa aluna do curso, está sempre no nosso curso de autocura. Nós estamos fazendo um curso de autocura que está muito lindo, tu não tem noção, Guri. Tá muito bacana. Coisa boa. Então, vamos lá, querida. Vamos lá. Então, ele passou esses 16 anos, né, com essa tribo Zulu na África, e de lá, então, ele faz esse apanhado, né? Ele consegue perceber que existem leis, né, para as relações funcionarem de forma saudável. E aí ele vai para a Alemanha, ele retorna para a Alemanha, estuda na época um pouco de psicanálise e de toda uma visão sistêmica que já estava acontecendo. E então ele começa com o olhar da constelação familiar, que traz para nós a questão da ancestralidade. Porque os tribais, eles honram muito os ancestrais, né? Então Verdade. ele traz toda essa cultura para a nossa cultura, de honrar a ancestralidade, do respeito ao ancestral, da importância dessa ancestralidade na nossa psique, na nossa vida, e isso começa a mudar tudo, né? E aí ele vai falar das leis do amor. E ele diz que a ordem precede o amor. E é o que a gente vê, né, Adriana? A gente está numa desordem completa. E como é que a gente consegue, dentro dessa desordem total, o amor, sentir o amor? Verdade. É muito difícil, né? Tá tudo muito caótico, as relações muito adoecidas, né? Então, Verdade. seria até uma hipocrisia nesse momento dizer, né? Falar muito do amor. Hoje em dia, teve uma época que se falava muito do amor, agora não se fala mais porque a gente está completamente em desordem mesmo. E como é que Verdade. traz para a ordem, né? Quando o fenômeno está fora da ordem, vai haver, então, o sintoma, vai haver a patologia, vai haver que a vida não vai andar, né? A vida fica estagnada. E aí o que Uhum. acontece? Ele fala das 3 leis. Lei da hierarquia. É simples demais. Sim. O que vem antes e ponto.
Sim. E é a coisa mais difícil, porque honrar os ancestrais. Honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, que é uma coisa que é muito linda. E eu acho que a minha mãe tá nessa live, a Lourdinha, eu acho que a minha mãe, eu acho que ela, eu não sei qual é o Instagram dela. Vê que lindo, né? A questão da família é uma coisa muito importante. Então, isso traz um resgate, né, de toda essa força que a gente tem, né? E saber que nós somos aqui e agora o sonho desses ancestrais. Nós somos tudo que eles sonharam. Um dia nós estamos aqui, podemos realizar, tendo esse alinhamento com eles, né? Eu estava agora mesmo, antes de falar com vocês aqui, falando com uma pessoa do Rio de Janeiro, e ele tem a mãe como um demônio, é simplesmente a visão do demônio. Eu digo, mas bom, então tu honra pelo menos o útero que teu espírito escolheu para vir a esse mundo. É um útero que foi ali. Se não tem nada que possa, né? Tem aquele útero que foi uma escolha do espírito. A gente sabe que a gente não vem ao acaso, evidentemente, né? Que o espírito fez que é necessário aquele. Então, e se não for assim, se não conseguir o alinhamento, pelo menos com aquele útero, e hoje eu perguntei, mas não existe nada, toda pessoa tem luz e tem sombra, não é possível ficar só na sombra, né? Isso é dualidade, então a gente precisa fazer uma síntese, e a gente sabe da importância desses ancestrais estarem bem alinhados de forma saudável, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis também. Verdade. Uma constelação é uma bênção, né? Eu sou consteladora também, Criselda, há 2 anos. Eu só não fazia muito. Agora eu tenho feito constelação toda semana. Tipo assim, é muito. Porque as pessoas começaram a perceber e entender a importância de organizar suas famílias, na verdade, organizar a sua vida. Porque tá tudo uma bagunça. É pela dor, né, Adriana? Porque a gente não suporta mais a dor. Exatamente. A gente simplesmente chegou num nível que tá demais a dor, então a gente precisa buscar uma luz nisso tudo, né? E eu, como psicóloga, eu primeiro atendi, tinha uma fase que me mandavam, eu trabalhava numa clínica, mandavam crianças, eu cheguei a um ponto, não, criança eu não atendo mais, não porque eu não gostasse de criança, é porque eu amava demais a criança, e eu não suportava ver a criança com tanto sofrimento, sendo que era o sistema que estava doente, eu tinha limitação, e eu disse, melhor então é não atender mais. Parei de atender criança. E depois na clínica eu sentia falta dessa coisa do olhar para o todo, né? Porque ficar só naquela criaturinha ali é pouco. E a constelação abre essa ramificação toda, né? E aí a gente tem a possibilidade de cura mesmo. Aí eu vou falar, porque a cura, no meu ponto de vista, é raiz. Eu tenho que ir na raiz, necessariamente na raiz. E a constelação, ela é uma autocura sempre, né, Rubi? Sempre. Sempre é nós que nos curamos, né? Isso é importante. Eu tenho trazido, eu tenho levantado essa bandeira, Rubi, porque assim, ó, nós, enquanto terapeutas, nós somos ferramenta. Mas quem se cura, e a escolha de se curar é da pessoa, não é verdade? Então, assim, não, é isso, é escolha, e às vezes com a constelação, com a clínica apenas, eu não conseguia visualizar isso. Mas o que acontece? Na constelação familiar, a pessoa às vezes pega o problema, a doença, e ela fica, o campo da doença fica sempre do lado dela, ela não consegue fazer movimentos para afastar, porque aquilo garante uma segurança. Foi muito claro para mim numa constelação de uma pessoa com depressão. A depressão continuou lado a lado, mesmo na solução ela não queria tirar a depressão do lado. Então, o que acontece ali? É o que eu conheço. Eu conheço essa doença, eu tô com uma depressão há 20 anos. Ela já é minha companheira, minha amiga. É seu amiga, amiga sua louca. Como é que ela vai se livrar da melhor amiga dela, na verdade? Não tem. E Jung já dizia, sabe o que Jung dizia? Ele dizia assim, se a senhora de preto chegar, puxe uma cadeira e convide-a para sentar. Ai, maravilhoso. Tu tá escrevendo um livro, inclusive, né, Rubi? Tá escrevendo um livro que tu me contou que vai ser uma loucura esse livro, né? Pela uma visão eu vou enviar ele o dia 28 para o Rio de Janeiro para seguir o processo. Então, o meu filho tá indo ao mundo. E é um momento muito maravilhoso. Quando estiver pronto, vamos fazer outra live para divulgar isso aí, hein? Nossa, vamos lá.
É porque é um processo todo de alquimia, né? O livro, eu já escrevi um sobre alquimia, esse é um processo mais profundo ainda de alquimia, que já saiu da pedra bruta mais, beirando, assim, uma coisa mais luminosa. Então, ficou muito bacana, assim, eu gostei muito e aí tô desovando para o Rio de Janeiro. Que ótimo. A gente vai indo, né? Vai indo, com certeza. E vamos lá. E quer falar mais um pouco sobre a constelação ou vamos para os oráculos, Não, né? Então, só terminar as três. E eu olhando a borboleta ali, que a borboleta tá indo pelos bonequinhos da constelação. Não acredita isso. olha aí, ó. Vamos para essa arte, né? Borboleta, né? O que ela é? Mudança, mutação, o arquétipo da borboleta é transformação, né? Na alquimia é metamorfose. A alquimia é muito simbólica, né? Então a metamorfose é claro que é a borboleta. Mas assim, então vamos lá, vamos para o segundo. Então, a lei do dar e receber. Essa ela também aparece muito nas relações, né? Porque normalmente tem uma pessoa que gosta muito de dar, fica naquele papel de dar, né? Eu sou a poderosa, eu consigo, eu vou. E aquela pessoa que recebe, fica incapacitado muitas vezes, porque a balança, né? Tá sem equilíbrio. E obviamente que essa que dá, um dia ela vai querer receber, não vem em troca, vai se frustrar, a expectativa não vai ser atendida. Então, obviamente, vai resultar em conflito. Não há dúvida que vai resultar em conflito. E essa pessoa que está nesse papel de doadora também, ela tá egoicamente fortalecendo o seu ego, né? É uma questão de ego. Não é uma doação, né, sem esperar nada, é uma doação porque eu quero algo em troca. Então a gente tem essas questões egóicas ainda para resolver, para decidir, para que a gente possa conseguir sermos saudáveis nas nossas relações. E a lei do pertencimento é aquela lei onde a gente tende a excluir, né, aquilo que não faz parte daquilo que a gente acredita como bom, né? A gente tira fora. Ou seja, até mesmo, né, o Bert fala muito dos abortados, dos assassinos, de tudo que não serve, tudo Sim. faz parte. Tudo faz parte de um sistema. Eu vou falar agora de uma coisa que me impressionou muito, eu não sei se tu sabe, como eu sou uma pessoa da raiz, eu gosto de sempre saber a raiz das coisas. Quando eu comecei a fazer o estudo da constelação familiar, eu fui, obviamente, em quem? Na pessoa lá, no máximo, no grande mestre da tribo Zulu, e achei a pessoa mais violenta, sanguinária. Olha, eu digo, mas como que o Bert Hellinger me fez isso? Como é que ele conseguiu achar nessa luz, essa sombra, essa luz? Gente, foi muito interessante, porque daí as pessoas, as consteladoras, eu perguntei para minha professora na época, ela também não sabia dessa história, né? E eu vou a fundo na coisa. Eu digo, mas cada vez que eu lia mais sobre ele, eu via que a criatura era um sanguinário. E aí eu fiquei muito tempo sozinha tentando achar, né? Como é que eu ia sintetizar isso, né? Tanta sombra naquilo. E, na verdade, sempre existe, né, Adriana? Onde tem luz, tem sombra. Onde tem sombra, tem luz. E essa pessoa, ele de uma forma muito violenta, ele juntou todas as tribos ao redor deles para se unirem para lutar contra a Inglaterra. E venceram da Inglaterra, que eram grandiosos na época, né? E eles conseguiram vencer. Então, ele foi, sim, luminoso para a tribo deles, porque ele fez uma grande coisa para a tribo, mesmo matando horrores, fazendo horrores, né? Então, dentro da própria origem da constelação familiar, isso fica evidenciado dentro desse estudo que eu fiz. Ah, que lindo isso. Muito bacana essa informação. O Tchaka, o nome dele, eu vi filme sobre, eu fiquei encantada com a história do Tchaka. Então eu sou seguidora do Tchaka hoje. Porque a gente tem que entender, integrar essas forças em nós, né? E tudo aquilo que eu excluo, eu vou perder força minha, porque aquilo está em mim de qualquer jeito. Sim. Né? Uhum, com certeza. A Thaís falou, que linda reflexão, a Adri entrou aqui, que legal, gente. A Janete, gratidão, pessoal. Gratidão aí pela estar nos prestigiando. E então, quem quiser fazer alguma pergunta, será bem-vindo para compartilhar. Exatamente. É aquela coisa, né?
teve um dia que nós estávamos fazendo um debate num grupo, grandes líderes, grandes pessoas, né? Elas tinham, que nem a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo acha que ela era o ser mais doce, mais querido do mundo, né? Todo mundo acha isso, e não foi uma verdade. Quem a conheceu fala que ela era, né? Não vou botar a palavra de algo, mas que ela era muito brava e muito mal-humorada. Por quê? Porque ela tinha assim, ó, ela era caridosa porque precisava ser caridosa, mas ela não aguentava o desrespeito, na verdade. Então, essa firmeza, eu vejo que talvez essa tua pesquisa em relação ao chakra, né, tenha trazido essa presença, né, Rubi, para isso, precisa ter força. Para enfrentar um grande desafio, precisa ter muita força, não é verdade? Ó, né, queridona Inês Flores, a doutora Marisa, aí, ó, viu que bacana o pessoal entrando. Doutora Marisa, que legal. A Inês vai ser a nossa, vai estar comigo amanhã aqui também, falando sobre facilidade, né, como nós vamos facilitar a vida. Então, meu amor, fale. Que legal. Tu estava falando disso, agora as pessoas tendem a estar escrevendo sobre a sombra das pessoas que foram líderes, né? Como Gandhi. Então já estão trazendo que, graças a Deus, né, não existe essa coisa da santidade me incomoda um pouco, né? Nós somos humanos. Nós chegamos em lugares um pouquinho mais elevados, eles chegam, enfim, ou já vêm com um espírito mais elevado, mas também passa aqui numa carne, passa com as suas adversidades, passa pelas suas questões a serem superadas, né? Então isso humaniza a caminhada deles, eu acho que tira até um peso, né? Sim, com certeza. E antes de falar um pouquinho sobre a magia, que na verdade não é magia, eu como cientista, né? Oráculo! Eu botei a magia dos oráculos. É que para entender um pouquinho, a magia é meio complicado, né? Eu gosto sempre da ciência. O meu livro foi sempre buscando a espiritualidade na ciência, unir espiritualidade e ciência, divino e ciência. É uma coisa bem difícil, mas eu fiz todo o possível para fazer isso, né? Dentro de uma pesquisa científica que eu fiz. E dentro da constelação familiar, para que a gente possa entender um pouquinho além da magia, né? Que eu não vou dizer que não tem magia, mas tentar entender numa visão científica também, existe aquele velho experimento japonês que foi feito numa ilha, não sei se tu conhece. Não sei, fala, tem várias histórias que eu conheço, mas não sei se... É que assim, ó, foi feito numa ilha com macaco, né? Essa é uma clássica para a gente poder entender a constelação familiar também nesse viés que existe a quântica nisso, né? Então colocavam bananas todos os dias para os macacos, até que um dia uma macaquinha foi lá e lavou a banana no mar. Os macacos da ilha, vendo que ela tinha feito isso, começaram a fazer o mesmo movimento, foram lavar suas bananas no mar. O que acontece? Tempo depois, em outra ilha muito distante, macacos começaram a fazer o mesmo ritual. E aí o que acontece? Isso é a ressonância morfogenética. Sim. Como é que eu vou explicar a ressonância morfogenética além macacos na minha experiência? Quando eu fiz a primeira episódio de constelação familiar, foi uma coisa assim, eu sou bem rapidinha, foi por telefone com um amigo do Rio de Janeiro. E eu tenho seis irmãos, sendo que um foi embora, rasgou a identidade há 33 anos e disse: eu não pertenço mais a essa família, e se foi para outro país. A gente sabia que ele estava em outro país, mas ele não queria contato, ficou evidenciado que ele não queria contato conosco. Eu fiz o movimento da constelação, eu incluí na lei do pertencimento, quando tu faz, né, tu inclui, tu trabalha aquela energia da inclusão. Sim. Eu fiz isso no domingo. Na sexta-feira, ele fez contato com toda a família, até vizinhos. Que legal! É muito linda. É muito rápido também, né, Criselda? Eu constelei uma prosperidade. No mesmo dia, a pessoa recebeu uma ligação ali que tinha um contrato que estava parado há 3 anos, o negócio desandou. O negócio é muito rápido, né?
Então, ó, a doutora Maria aqui dizendo lindas, a Bia, maravilhosa. Gente, façam perguntas, né? A gente está aqui para responder, né? Vocês estão muito quietinhas. É, Vamos lá, o pessoal aqui é quietinho mesmo. Eles vão entrando, eu vou ficando ali assistindo. Se alguém já passou pelo processo de constelação familiar e quiser compartilhar alguma coisa com a gente, também é bem legal, né? Exatamente, gente. Assim, ó, depois eu vou deixar os contatos aqui da Rubi também, para, né, a questão da psicologia. Tu tá atendendo como psicóloga também, Rubi? Tu tá atendendo como psicóloga também? É que tem pessoas que às vezes começam, vão para esse caminho, já aconteceu de algumas amigas minhas de não atenderem mais, né? Mas é importante, gente, ó, eu sempre digo assim, ó, a gente tem que se trabalhar, a terapia ela é muito importante, né, Rubi? Ter uma psicóloga, às vezes tem coisas assim que a gente não dá conta, e nesse momento, principalmente, a gente tem que ser muito reflexiva e ver o que a gente pode dar conta ou não, né, querida? Porque tem muita coisa que a gente não dá conta, e aí acha que pode e acaba caindo na depressão, né? Sim, porque recebe também, né, Adriana? O terapeuta tem que estar sempre se observando, Sim. né? Sim. A questão da psicóloga, eu sempre amei a minha profissão, né? Mas o que acontecia antes, Adriana, como psicóloga, é que às vezes eu tinha clientes que ficavam em terapia, já teve, né, 10 anos comigo. Sim. Tá. A Jâner entrou, olha aí, o pessoal tá chegando, tá chegando. Fala sobre oráculo, gente, eu já tô em cólicas, pelo amor de Deus. Não, calma! Eu já tô em cólicas. Adriana, um dia não podemos fazer na live oráculo ao vivo? Podemos? Ué? Ó, o que você acha das constelações que você não coloca a situação? O que você acha? Que não coloca a situação? Eu nunca fiz sem colocar a situação. Eu sempre coloco a situação. Se a pessoa quer trabalhar uma situação, a situação, ela vai estar ali. Sim. Como é que tu não vai trazer nada? Não tem, pelo menos pelo meu ponto de vista. Pelo meu também. Tem que ter o foco, né? Tem que ter o foco. Estou trabalhando pelo menos eu digo, ó, eu quero constelar a minha prosperidade, eu quero constelar a minha mãe, eu quero constelar, né? Tem que ter botar um ponto, né? Eu, pelo menos, no ponto de vista, nunca aconteceu de eu chegar, eu quero constelar, tá o quê? Não quero constelar nada, eu só quero constelar. Não, isso não existe. Para mim, não, pelo menos o foco tem que ser, o constelador, ele tem que saber, né? Exatamente qual é o foco, exatamente isso, não pode ficar uma coisa meio nebulosa, assim, tu tem que ser pontual naquilo, porque a gente vai buscar uma solução para a dinâmica, né? Sim. Ó, a doutora Marisa perguntou ali uma definição sobre constelação familiar, Rubi, ela entrou agora há pouco, né, ela sabe pouco sobre isso. A definição? Para mim, é possibilidade de cura. Dentro do que eu vi até agora, é o que mais, no meu ponto de vista, tenho as limitações minhas, né? Não vi tudo ainda, mas é a possibilidade de cura, porque dentro da minha clínica, mais rápido o processo, antes de anos demorava, aquilo vem, o emaranhado, né, toda aquela dinâmica que fica escondida ali só no verbal, fica escondida, às vezes anos, e a gente precisa ficar ali, né, cavocando, e ali vem tudo à tona. Sim. Na minha definição, é a organização do campo sistêmico, tá? É a organização da tua família. Colocando todo mundo no lugar ali dentro da constelação, a gente coloca as pessoas nos seus lugares, né? Porque tem muito essa questão de estar fora, não pertencer, né? Não honrar pai e mãe, tem muitas essas coisas, né, Rubi? Então, quando a gente organiza tudo mesmo que a gente constelando lá prosperidade ou relacionamento, qualquer coisa, se tu organizar esse campo sistêmico, pelo meu entendimento, tu começa a ter uma vida saudável. As coisas elas vão se organizando, que nem falou, começa a se encaixar, né? Começa a andar. E aí, né, quando vai para a ordem, vem a cura. Porque, Adriana, não existe, no meu ponto de vista, pior lugar que tu estás fora do teu lugar. Não existe. Sim, verdade. É pesado,
cheio de sintoma, é uma coisa horrível, é um fardo que a pessoa leva, e é uma coisa, na verdade, simples, volta para o teu lugar. Às vezes a pessoa está querendo estar num lugar de pai, julgando, criticando, mas criatura, tu não é ali no teu lugar, volta para o teu lugar, e a coisa parece que tira peso de cima da criatura humana. É impressionante. Eu já peguei situação a filha tá no lugar da mãe, sendo esposa do pai ali, né, naquele sistema, e aí a mãe chama, tipo assim, ela atua como mãe da própria mãe e esposa do pai. Ela assumiu o lugar da mãe. Entende? Olha a bagunça. Aí ela não entendia por que ela não encontrava um companheiro. Você imagina, por que uma pessoa não vai encontrar o companheiro? Por quê? Porque ela já tem um marido. Sistemicamente, ela colocou o pai no lugar de marido. Então, são coisas, assim, eu trouxe essa situação, que se quiser trazer um exemplo, trazer algum exemplo bacana, eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais graves que eu vi, assim, como que essa pessoa vai ter um companheiro se ela colocou o pai no lugar? Gente, parece bizarro, para quem tá entrando e não conhece isso, parece bizarro, mas, gente, é que ela coloca no campo, e aí o que acontece? É como se o banquinho dela tivesse ocupado, o pai tá ali, ela se colocou, ela faz tudo que a mãe deveria fazer, né? E se coloca como filha, mãe da filha, da mãe, e aí dá essas bagunças, né? Então é complicado mesmo. Aí quando a gente organiza tudo, vai cada um pro seu papel, que assuma, e eu digo, né? Você, eu não dizer, repetir, diz pra tua mãe que a esposa do teu pai é ela, não é você. Virou mantra. Tá tudo certo. Não, isso é extremamente sério. É o mais sério que a gente que está aqui, né? Que as pessoas que estão aí participando, nos ouvindo. A Ilse entrou, nossa queridona lá do Encontro Holístico. Ilse, que bom te ter aqui. Então, eu acho que tem muita bagunça sistema. Eu digo que tem umas bagunças sistêmicas aí, gente, que haja. Eu já constelei 4 horas. 4 horas. É muito, assim, nossa, tem coisa assim que a gente não tem como saber. Entra ali e às vezes o negócio é muito complexo, né? E claro que então, tudo vai da forma de cada um, né? Mas eu acho que é tão importante assim procurar ajuda. E por isso, né, Rubi, eu estava te explicando esses dias que a gente estava conversando, tipo, vem fazer uma live comigo. Porque eu gosto muito dessas coisas, apresentar as possibilidades, né? Eu tenho bastante gente no meu Instagram que com certeza, talvez nunca façam nada comigo, mas gostem de ti. Gostem do teu jeito, gostem. E é isso que é compartilhar, não é verdade? A ordem do amor, é a ordem da questão de estar aqui com um propósito. Tu sabe que eu vou te falar uma coisa que eu tava desistindo de fazer as lives, tá? Tava desistindo. Esse mês, essa semana agora, eu ia fazer com a Inês amanhã e ia parar. E aí um amigo meu, muito querido, disse pra mim assim, Adriana, tu não tem noção do bem que tu tá fazendo. Sabe por que eu tava desistindo? Porque as últimas lives, tinha 1, 2 pessoas assistindo. E eu tava triste com isso, sabe? Mas, poxa, é um trabalho tão bonito. A gente tá aqui em tanta entrega de amor, né, Rubi? E aí as pessoas não assistem. Aí ele chegou para mim e disse assim, que Chico Xavier, quando ele começou o processo dele, né? Ele ia e não tinha ninguém para assistir. E ele ficou ali meses e meses dando palestra e falando sem ninguém. Um dia, o Anjo Emanuel abriu a pineal dele e tinha 20 mil pessoas na volta no mundo espiritual vendo. Né? Eu sei que tu também é uma pessoa bastante espiritualizada. Quando ele me falou isso, Rubi, eu comecei a chorar assim, copiosamente e entendi. É isso. É isso. Nós estamos fazendo isso aqui e com certeza depois vai ser compartilhado, muitas pessoas vão ver, mas se uma pessoa que estiver aqui, né, Criselda, for falar contigo, né, se resolver ouvir ou procurar ajuda, nossa missão foi cumprida, não é verdade? Eu acho que é exatamente isso, é semear para o livro mesmo. Eu digo, se uma pessoa for ler e fizer um sentido para aquela pessoa, valeu eu passar meses ou anos, sei lá quanto tempo escrevendo. Não precisa de muito. Sim. A gente tem que ter essa consciência, né, de que é uma sementinha por vez. E às vezes pode atingir um número maior, às vezes só uma pessoa, tu já transformou a vida de uma pessoa, para mim já está ótimo.
Eu também. O meu único pedido é que as pessoas possam refletir sobre o lugar, porque eu acho que a questão do lugar, estar fora do lugar, porque eu já estive muito fora do meu lugar, eu sei o que é de horrível estar fora do lugar. E eu Eu sei, também, amiga. e eu sei Eu o acho que que é é. por isso que a gente busca a constelação, né? Porque a gente olha assim, meu Deus, qual é o meu lugar? Daí a gente vai e busca as respostas, né? Não, É isso aqui uma... eu falo assim, ó, e tu voltar para o teu lugar, alinhar com o teu lugar, tu diz assim, ufa, nossa, agora eu posso. Agora eu consigo qualquer coisa na vida. Quando tu tá no teu lugar, tu consegue qualquer coisa na vida. Fora do lugar, o mundo parece que o planeta tá em cima das tuas costas. Então, se pelo menos isso ficar claro para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Eu acho que essa é a minha mensagem ouro para essa noite, porque vai da experiência prática. Só quem passa na carne sabe. Verdade. Bueno, vamos lá então. O que é oráculo? Além do oráculo de Delfos. Sim. Eu digo, né, Adriana, que uma das piores questões, né, tem questões cruciais na nossa vida, né, na nossa humanidade, mas uma das questões que mais a gente fica incomodado é com a dúvida. Que Olha, a caminho... doutora Marisa está perguntando aqui, ó, como se sabe isso? Provavelmente tu estava falando do lugar. Como se sabe que está fora do lugar? Eu estou no meu lugar de filha, eu estou no meu lugar de mãe, eu estou no meu lugar de esposa, que é o único que é equilibrado, né? Nenhum é maior que o outro. Eu estou no meu lugar de irmã mais nova, eu não estou assumindo papel, quebrando ordem e assumindo questões de irmão mais velho. Então, é saber no teu sistema quem tu é e onde tu Sim. estás. Simples assim. Se tu consegue alinhar isso, nossa, hora de respirar. Sai o sintoma. Sim. Prometo para vocês que é isso. Parece fácil, mas é mais ou menos isso. Então, retornando ao oráculo... É bom a gente falar para as pessoas que quando faz a constelação, ali já é organizado, né, Rubi? O campo ali, a pessoa, o profissional já organiza o campo ali para isso, né, com as palavras de cura, com todas as interpretações ali, para isso ir para o lugar, né? Porque existe um entendimento que é feito quando é feito isso aí, né? Sim. Então é importante falar isso, né? Porque tem muita gente que não sabe nada, né? Então é importante saber que a gente está tocando no assunto, né, desse esclarecimento. Bueno, então vamos à questão então da dúvida, né? Eu sempre digo que eu recordo na minha trajetória, né, as questões da encruzilhada, por que caminho seguir, né? Uhum. E às vezes tu fica contigo mesmo e não consegue chegar, né, a um ponto e depois de queimar a cabeça, a cuca, a coisa, tu tem que achar uma saída, né? Às vezes de um emprego, compra de alguma coisa, namoro, não namoro, caso ou não caso. Todas essas questões eu consigo abrir um campo de oráculo e as coisas podem serem reveladas. Uhum. Todas. E a coisa mais surpreendente é que até agora eu não vi nada dar errado. Ah, que legal! Mas como que isso é feito? Como é que é esse processo? É que assim, ó, por que eu me dei tão bem com o oráculo? Porque eu atendo muitas pessoas de fora, Nordeste, Rio, São Paulo. Aí eu queria uma coisa fácil de atender pelo telefone, daí eu comecei a usar o oráculo, que foi uma ferramenta que foi dada assim, meio que, né, no meu curso de consteladora, meio que, sabe? E eu olhei para aquilo e digo, mas que potencial tem aí? Tu trabalha com âncoras. Tu vai colocando âncoras no chão, cada uma tem uma questão, né? E a solução do problema. Uhum. Além disso, né? Tu fez para mim lá no encontro holístico, não foi? Não. Não foi aquele ali? Não foi? Tu colocou uns papelzinhos no chão lá com um problema, né? Fiz pra ti. Fez comigo, Angie. Foi tão rapidinho que eu disse, porque eu não conhecia essa técnica, né? Aí tu pegou, botou umas. Aí tu botou umas coisas ali
E aí tu disse, vê o que que tu sente aqui, o que que tu sente aqui. Ai, pleno encontro holístico, sem relacionamento, sem nada. Aham. Eu me lembro, aí eu pisei em cima do papelzinho, aí eu tive ali, não sei o que, e aí tava ali já uma situação, e depois eu já tinha, parece, tinha uma coisa, foi bem legal, foi bem mágico, assim, eu gostei muito. Pois é, claro que lá eu não lembrava, porque eu acho que eu quis apagar, que eu faço primeiro um relaxamento, eu preparo bem o campo, e eu tenho ajuda aqui dos meus guias espirituais, que eu sou médium, e tenho ajuda também dos meus gatos, por mais incrível que pareça, eles entram no campo. Sim. Como psicóloga, eu sempre trabalhei com gatos, e eu via o trabalho deles até de limpando o campo, né? E comecei a abrir, né, com os bonecos aqui na mesa, campo. E teve o primeiro dia que eu achei aquilo estranho, ele veio, tava os bonequinhos montados, ele derrubou só um, ele caminhava pelos bonecos e derrubava um, e eu levantava. 3 vezes, derrubava e eu levantava. Eu digo, não, mas um pouquinho, tem alguma coisa aqui, né? E aí nós começamos então a olhar para aquela criatura ali, para aquele campo, né? E aí tinha todo um sentido para aquilo. Uhum. Aí eu comecei a observar, eu deixo a porta aberta e eles entram na medida que eles, né, gato, tu não tem como controlar gato, nem pedir ajuda para eles vão e fazem o trabalho deles. E aí na âncora, no oráculo, eles também fazem o trabalho de revelar, de mostrar, de tocar, de tudo mais. Então, tu coloca, por exemplo, cada papel vai ser um determinado assunto que tu está querendo resolver. Compro a casa, não compro a casa, a solução para isso. E aquilo ali, tu entra, né? Tu alinha com os teus mestres, teus guias. Eu digo sempre que não é o divino de fora, mas o divino de dentro que tu vai acessar, são os teus anjos. E ali tem a resposta. A sabedoria está dentro de ti, né? O campo que eu monto é simplesmente para que a pessoa possa se alinhar com os seus mestres. Quando eu disse lá no começo que eu sempre quis algo neutro, neste momento aqui no oráculo, eu consigo a neutralidade porque eu apenas consigo fazer todo o processo de abrir o campo, de ancorar o campo, né? E de que aquilo possa ser revelado pela sabedoria interna do ser humano. Então, é exatamente por isso que eu sou tão feliz com o oráculo. Porque eu vejo que realmente dá certo e que é uma coisa que é simples, mas de uma força e um poder de transformação incrível. Sim, com certeza, é bem, bem potente. Eu me lembro que quando eu fiz, assim, para mim, eu tava com uma questão. Tu disse, tu quer uma resposta para essa questão aqui? Eu trouxe a questão e eu me lembro que veio na hora, assim, todas as respostas ali. Foi bem, bem legal, assim, foi muito bacana. A semana passada eu tava fazendo para uma moça carioca que ela tá para entrar na política. Aí ela quis fazer oráculo justamente para saber se ela entra ou não entra na política. E aí o campo, o papel, né, a âncora da política é um lugar escuro, aqui não entra luz, aqui não sei o quê. Era a política. Só que a pessoa não sabe, né, que está no campo da política. Depois que tu abre, que eu vou ver o papel que é o da política. Uhum. O que aconteceu ali com aquela moça, né? Ela viu que a coisa é feia, a gente sabe que é feia, mas ali estava muito escuro, não tinha possibilidade de luz, né? Daí foi orientado dentro da solução que era possível, né? Apesar de tudo isso, que daria para ela continuar. Ela resolveu continuar em seguida, né? 2, 3 dias depois, ela estava com um problema gravíssimo na política, porque é difícil entrar, ou pessoas que têm ideias, que têm vontade de mudar, de transformar, né? Mas ela já estava preparada para aquilo. Verdade. É difícil tu ir vivendo as situações sem estar com preparo. Daí ela já sabia que seria possível, que ela teria que enfrentar. Tem uma pergunta aqui, tá, da Bia, tá? Ó, como posso convencer alguém a constelar? Quais são os argumentos? Para quem não crê em nada. Convencer uma pessoa que não crê em nada é meio difícil, né? Mas se for teu familiar, por exemplo, se é uma mãe que quer constelar o filho, se for esse o caso, eu posso abrir o campo para isso.
e vai aparecer ali. E outra coisa, se é uma relação tua que tu tem dificuldade para te relacionar, o que acontece muitas vezes? Eu posso nem botar aquela pessoa, mas eu posso me constelar e aquilo vai transformar a relação. Porque Sim. a questão é sempre interna, né? Sim. Eu sempre digo, quando tu bota um campo de constelação aqui e tu mexe no campo, tu vai mexer no teu sistema. Assim como eu mexi no meu e mexeu no meu irmão lá, não sei quantos quilômetros daqui, há 33 anos sem... Quer dizer, não precisa a pessoa necessariamente Eu, ir eu, para a eu, constelação. eu acredito assim, ó, nessa questão aí, eu acredito que tu não tem que convencer ninguém. Todo mundo tem seu tempo para cair ou não na real, entende? Eu acho que você tem que escolher, né? Um exemplo, se tu vai orientar um cliente, um exemplo, né? A pessoa vai orientar, olha, você tem que ter uma escolha. Você quer continuar dentro dessa situação? Se você continuar dentro dessa situação, você vai ter que encontrar uma forma de se sentir bem dentro dessa situação. Ou você. Hoje, uma cliente minha disse assim, olha só, se o meu marido não constelar contigo e não melhorar umas questões, eu vou deixar ele. Ela disse pra mim com todas as letras, entende? E eu disse, não é bem assim, né? Aí ela meio que impôs que ele fosse lá, senão ela ia se separar. Isso acontece direto, né? Mas quando eles chegam lá, eles ficam calminhos, eles sabem, eles vão se avançando, porque eles vão percebendo que vai ser bom pra eles. Então, eu vejo assim, gente, às vezes a gente tem que usar a nossa força feminina, né, pra botar uns, né, tipo, olha, se assim, se não der, se você não fizer dessa forma, eu não vou aceitar, né? Essa pessoa tem problema com a bebida, tá? Esse meu cliente. E aí ele foi. Semana vai lá, entendeu? Então, assim, ele aceitou. Já não é a primeira vez que isso acontece. Tipo, eu chego brabão lá, tipo, eu vim aqui só porque ela pediu, porque ela me mandou. Eu, ok. Eu chego bravos, enlouquecidos. Aí eu Mas chego. Aí a primeira coisa que eu faço é assim, vamos fazer o seguinte, você não precisa me falar nada, vamos fazer um barras, vamos fazer um barras. Aí as barras, vocês já vão baixando as barreiras, né? Depois, meu filho, falo, quero voltar. Por quê? Cai, né? Cai. Na verdade, as pessoas precisam se sentir psicologicamente. Tu que é psicóloga sabe disso, psicologicamente seguras, não é? Então, assim, às vezes eles vão no pontapé, mas quando eles estão lá dentro e percebem que existe uma possibilidade de mudança, acontece muita coisa, não é? Rubi, com certeza tu deve constatar isso o tempo todo, né? Mas é que tem duas coisas. Convencer, as pessoas veem, a minha filha vai começar tratamento. Primeira coisa que eu pergunto, ela quer? Sim. A pessoa vem para a constelação familiar, tu queres a cura? É de praxe, tu tem que perguntar se a pessoa tá querendo a cura. Sempre, sempre. E se tu vai ser convencido aí num profissional, nossa, até tu chegar no momento de tu pensar ou querer desejar uma cura, vai demorar mais tempo ainda, né? Porque essa coisa de convencer o outro a se tratar é muito delicada. Agora, o que eu digo, se é uma mulher que está com dificuldade com o homem, constela relacionamento, né? Aí, porque muda, gente, muda. Se eu estou constelando a minha relação, eu vou mudar alguma coisa dentro de mim, e a gente sabe que isso é quântica. Sim. No momento que eu mudo dentro de mim, eu vou mudar o campo. Sim. E aí tudo muda, né? Tudo muda. A constelação familiar é a física quântica em ação, eu digo, né? É o campo morfogenético, né? É uma coisa muito mágica. Por isso que eu usei a palavra da magia dos oráculos, porque é mágico, né? O que é magia, gente? É tudo que a gente não explica, tudo que a gente sabe que está acontecendo, está num campo invisível, né? Sabe que vai ter uma transformação, mas não tem uma explicação lógica, não é verdade? Isso é magia, né? Por isso que eu acho que não tem a explicação, assim, aquela racional, né? Só que o que acontece? A constelação familiar. Eu sou a maluca da ciência. Eu acredito que sempre a ciência vai ter que entrar lá, né? A espiritualidade na ciência. Porque o que acontece fora, né, Adriana? Existe ferramenta de tudo que é tipo.
Na psicologia, hoje, se eu for falar que eu sou consteladora, já é complicado, entendeu? Não aceita, simplesmente não aceita. E a constelação familiar quer entrar na ciência. E para a constelação familiar entrar na ciência, ela não pode ser magia, ela precisa ter uma base, uma estruturação até mesmo que a física quântica hoje pode dar. É a física quântica que vai dar essa estrutura científica para que a constelação familiar possa, hoje, quem que usa muito a constelação familiar é o direito, né? Sim. Muito mais que a própria psicologia. Sim, é verdade. Então, há muito ranço ainda, muito dinossauro ainda, muito Freud ainda. Numa época que Freud já não explica mais nada, né? Com perdão Sim. ao meu ancestral, com perdão ao meu ancestral. Eu percebo a resistência, inclusive, né, Rubi, dos próprios psicólogos, né? Eu atendo alguns psicólogos e eu vejo, assim, como eles, às vezes, eles chegam lá muito limitados, querem fazer barras, às vezes até vão para uma constelação, mas eles ainda têm uma coisa, assim, muito ali, né? Muito sem explicação, às vezes eles têm até vergonha de dizer que foram fazer uma constelação, entendeu? Eles têm essa coisa muito engessada, né? A faculdade de psicologia, ela ainda, pelo menos ao meu ponto de vista, tá? Eu não sou psicóloga, gente, então eu tô falando pelo que eu vejo de fora, atendendo psicólogos, tá? Mas tu, que é psicóloga e deve atender psicólogos também, como que tu vê isso? Olha, para mim foi bem complicado a formação de psicologia, eu fiz na PUC, e na época eu não entendia muito de Jung, mas eu via que aquilo era muito fechado, era muita patologia, 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 Freud, Freud, ego, 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 mecanismo de defesa, toda aquela história da psicologia freudiana, e aquilo era sufocante para mim. Transpessoal, né, também não era vista, e Jung também não, porque ele era considerado bruxo e místico. Então, lá era católica, não era visto. Mais adiante, quando eu saio da psicologia, aí eu vou para o meu momento de formação, aí eu encontro a transpessoal, numa necessidade que começou a florescer a minha espiritualidade, e a transpessoal é uma corrente da psicologia que acolhe essa questão espiritual. Então, foi ali que eu dei uma suspirada, né? Eu saí da o meu processo, né? Ele segue várias fases. Eu saí como humanista, era a única coisa saudável que tinha, era a linha humanista, que vê o ser humano como uma criatura saudável, né? Não vê tanta a doença. Mas aí fui desenvolvendo a espiritualidade, a transpessoal ela consegue. E aí depois o olhar do Jung veio para mim com muita força também, a alquimia veio muita força. Fiz também curso de psicologia espírita. Foi um cursinho, eu não tenho religião, né? Mas a espiritualidade é muito forte. Foi feito como pós? Não, é um curso de 2 anos que eu fiz no EPA, e é muito bacana porque a Joana de Ângeles, a mestra do Rubi? Olá. Bom, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela caiu aqui, peraí. Rubi, voltou? Estava falando sobre a Joana de Ângeles, né? É na faculdade com ela. Eu fiz 2 anos de cursinho com ela. Então, ela fez a união no mundo astral da psicologia transpessoal com Jung. É psicologia de ponta. Olha, para uma academia acolher essa psicologia da Joana, vai demorar muitos anos, porque precisa o espírito primeiro, né? Então, a minha jornada foi indo toda buscando o que tinha de espírito, tentando juntar com a ciência. Minha querida, a nossa conversa está muito boa, mas falta 5 minutos para encerrar, porque o Instagram ele derruba. Ele acaba, tipo assim, ó, deu uma hora, ele encerra. Então, peço, né, que você dê suas considerações finais aí, né, que fale, né, depois eu vou estar botando teus contatos, se você me permitir, teu telefone, tudo na íntegra dessa live, gente.
Realmente a Creuselda, ela é incrível. Eu fiz um trabalho com ela lá no Encontrões, nem ela lembrava, mas eu não esqueci, tu vê. Quando a gente recebe algo muito especial, a gente não esquece, né? E aí aquele dia a gente estava conversando, eu me lembrei, não, a gente precisa falar sobre isso. Tu vê, tu nem sabia que eu era consteladora, eu tinha vergonha de dizer que eu era, não era vergonha, eu tinha, sabe, uma coisa assim como, tipo assim, ai, eu vou ter que dizer que eu sou consteladora, as pessoas vão pedir para me constelar, mas eu não sentia segurança de fazer, tu sabia? Era muito, no primeiro ano, assim, que eu fui, eu tinha muito assim. Depois veio uma cliente minha, encheu o saco, ela queria que eu constelasse um bonequinho, eu disse, não, mas eu só aprendi a constelar normal. Não, mas tu cria teu jeito e faz pra mim. Meu senhor. Aí ela trouxe os bonecos, me deu os bonecos, agora tu vai me constelar. Senhor, chegou só frio. Aí depois eu fui me especializar, fazer com os bonequinhos, mas foi assim que entrou. Daí eu comecei a fazer. Mas eu já era formada há um ano e eu não dizia pra ninguém que eu era formada. Nem tinha terminado e já estava fazendo, já comecei a fazer com as pessoas, porque eu vi o potencial, né? Para quem me conhece, sabe que isso não é uma prática, sabe? Eu sou muito assim, eu começo a fazer curso, eu já estou dando aula, né? Eu acho que eu sei o que foi isso. Medo da luz, viu? Tu viu tanta luz ali naqueles bonecos que ficou com resistência à luz. Mas assim, para encerrar, então, eu estou começando quinta-feira um grupo de alquimia, né? Eu dei, algum tempo atrás, grupo de Jung, da biografia de Jung. Eu não sou uma pessoa muito teórica, eu sou de coisas simples, práticas. Então, eu peguei todo o livro da biografia de Jung e fiz esse curso. Agora, o pessoal que fez esse curso comigo começou a montar um curso para eu dar alquimia. Então, estou começando quinta-feira. Ai, que ótimo! Depois tu me manda as coisas que eu vou botar na descrição dessa live, tá? Vai ser muito legal. A alquimia é a minha ciência, é a coisa mais maravilhosa que existe na minha vida. Além do oráculo. Eu botei no meu caldeirão psicologia, alquimia e oráculo e deu essa coisa toda aí. Essa magia. Vou usar a palavra da Adriana, vou usar magia. Eu uso muito essa palavra, sabe, Rubi? Eu acho que a vida é uma magia, sabe? Eu acho também, mas o problema é a minha visão científica, entendeu? Não, mas eu também olho. Eu sou estudiosa, eu estudo muito. Eu acho que o certificado, as graduações, elas são muito importantes. Da psicóloga, a psicologia. Eu estou fazendo agora, como eu estudo muito e estou tendo muita gente, eu estou fazendo pós em psicologia clínica e neuropsicologia. Estou fazendo as duas juntas. E está sendo maravilhoso, né? Mas eu olho aquilo ali, para mim, assim, eu digo, sabe, para mim é tão chato, né? Estudar aquilo no sentido que é tão engessado, muitas coisas, né? Que tu estava falando agora, é tão Freud, é tão mania, umas coisas assim que... Mas é como eu digo assim, o preço para te especializar, o preço de ter um conhecimento, poder usar ou não aquele conhecimento em algum momento, né? Eu gosto muito da psicologia, sabe, Rubi? Eu só não vou fazer uma faculdade porque eu não tenho paciência de ficar 5 anos. Eu gosto da psicologia de Jung. O Jung foi o que foi mais longe. Ele fez um círculo da nossa psique, na psique dele, né? Então, se um dia a psicologia incluir, né? Porque a psicologia exclui muito, ela se divide muito. Se ela incluir Jung, ela vai ser fabulosa, porque é uma ciência maravilhosa da nossa psique. Claro que tem. Freud foi maravilhoso e fantástico. Ele foi a base. Que daqui a pouco ele já vai derrubar a gente. Por favor. Eu adoro falar. Se juntou. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ser mais de hora. Tá, tudo bem. Então, assim, o que eu gostaria de deixar claro, assim, a questão, novamente, do lugar, refletir sobre o lugar, a questão do oráculo, né? Se você tem dúvida sobre qualquer assunto, oráculo, ele vai te atender em qualquer assunto. A gente abre um campo e você vai ser presenteada com as questões, né, com tudo que possa ser de luz para a sua jornada, para o seu caminho. A questão da constelação familiar, ela vai organizar, né, avisar essa ordem sistêmica.
e visando, você buscando, né, essa ordem sistêmica do pertencimento, né, do equilíbrio do dar e receber, do respeito à hierarquia, nós vamos caminhando para uma vida saudável nas nossas relações, né? Verdade. Então, eu tinha tanto, muito mais. Não tem problema, minha querida, marcamos agora em agosto outra. Eu digo, aqui é a sala da nossa casa, né? Tá tudo certo, querida. Gratidão, tá? Tá acabando aqui para mim. Gratidão, querida, você é muito especial. Gostei muito desse nosso bate-papo. Desculpa aí se eu te atropelei algumas vezes. Mas eu sou meia doida mesmo. Mas vamos aí, vamos marcar uma outra aqui para agosto.